Boa noite, muito boa noite. Quem está chegando por aí, seja muito bem-vindo. Estamos aí na nossa 23ª live. Hoje é dia 9 de junho. Estamos caminhando rumo ao objetivo, rumo a nossa meta de 52 lives. Já tá por aí a Andiara, já tá por aí Carneiro Blan Arquitetura de Interiores e Alexandre Bobato. Muito no aviãozinho. Chama o teu vizinho, chama o teu amiguinho. Tá combinando hoje. Chama o coleguinha e vamos pra cima. Ótima noite, Magro. É pra frente que a gente ganha o jogo. Lauro. Daí, campeão. Tudo bueno? Estamos na área. Chegamos em cima do laço. Porra, essa foi programada, hein? Faz 5 minutos que você baixou o trem de pouso aí. 5 minutos. Foi ganhando uns minutinhos, deu certo. Tava lá em São Paulo. O Ricardo faz tempo que eu não falo com ele. Ricardo Eckstein, seja bem-vindo. É isso aí. Turminha, muito boa noite. Quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Pega o teu dedinho, bota no aviãozinho, chama o pessoal. Hoje não vai ser diferente do que nas outras semanas. A gente vai falar de um assunto bem bacana, gestão integral e sistêmica ao modo RCE, ao modo que a gente aplica na prática aí, né, Laurão? É isso aí. E uma coisa que a gente entendeu que era uma dificuldade nossa, né? Uma dificuldade desse processo, de ter essa visão holística ali. E a gente mapeou esse processo aí e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Show de bola. Eu estou fazendo o convite aqui para muita gente que está chegando aí. Você que está por aqui agora, faça o mesmo. Vamos bombar essa live hoje aqui. Eu não sei como faz. Eu aperto um por vez ali. É isso aí. Hoje a minha digníssima, ela tá aqui já, né? Ela não tá fora das crianças. E aí ela falou que tem um jeito. Vamos aprender ali depois. Fazer um grupo. Faz um grupo inteiro e manda pra turma. Maravilha. Conexão tá boa aí? Show de bola. Te ouvindo bem, te vendo bem. Então, tá bueno. Maravilha. Então, começamos por onde, seu Lauro? Seu Lauro Kirsten. Eu acho que vamos começar porque do tema, trazendo o motivo, qual foi o tema hoje ficou como? Vamos falar palavra por palavra. Gestão integral e sistêmica. Pronto. O que a gente tem percebido, né, Magrão? Que a gestão da construtora, ela é não diferente, por exemplo, de quando você teve o teu restaurante, não diferente da empresa da Dani. A gestão de pessoas e a gestão de todos os processos que nós temos, eles são muito parecidos. E a gente foi percebendo isso. E a gente sempre focado, até antes mesmo da pandemia, a gente focado nas obras e obra e sistema. E a gente, não que reduzia a construtora somente isso, mas a gente entendeu uma necessidade de começar a integrar tudo, né? Desde lá do marketing, de como que capta cliente, depois disso, o orçamento de venda, o orçamento daí de custo, a parte da engenharia, e a gente foi amarrando todos estes elos. E aí, como se fosse uma grande engrenagem, né? É uma pena que o Instagram já não tem como mostrar isso aqui, mas seria interessantíssimo. E aí, quando a gente foi desenvolvendo e amarrando cada setor da empresa, e a gente foi mostrando aos nossos colaboradores qual a real necessidade, por que nós fazíamos tudo aquilo, eu acho que por isso que saiu esse tema, né? Gestão integrada sistêmica.
porque muitas coisas estavam somente na minha cabeça e na sua, e quando a gente delegava algumas atividades para todo mundo, a gente sentia algumas lacunas, né? Algumas coisas que não ficavam bem claras para quem estava exercendo tais atividades. E aí a gente foi percebendo, falou, opa, tem um nicho aí, vamos explorar. Que daí, disso tudo, né, a gente foi avançando. Exatamente, foi bem isso mesmo, porque quando cada um senta no seu setor, na sua cadeira, resolve a sua parte, mas não entende da onde que vem a informação, aonde que ela alimenta. O Lauro está por aí? Deu uma sumidinha? Voltei. Voltou? Quando não entende, né, aquilo que está sendo processado, né, da onde que está vindo a informação, para onde que vai a informação, quem que é o próximo a pegar o bastão, qual a importância, né, daquela transferência de dados, e como a nossa situação em campo é muito acelerada, é muito rápida, né, as obras são executadas num tempo recorde. Diga-se de passagem, a tua reforma lá está causando impacto no bairro, não é só no prédio. Foi intenso, né? Mas a gente já entra nessa linha aí. E aí o que acontece? Dentro da empresa tem que ser na mesma velocidade. O prazo para receber uma informação e começar uma obra é muito rápido. Então, quando nós começamos primeiro fazendo uma boa seleção de pessoas com perfil parecido com o nosso, com desenvoltura, né, e habilidades que são diferentes. A gente fala que o engenheiro, para trabalhar com a obra corporativa, é diferente do engenheiro que trabalha com a obra, né, de incorporação, de prazo e tal, né? Não só o engenheiro, compras, a documentação, o próprio financeiro, são perfis de profissionais diferentes. Então a gente já aprendeu que nós precisávamos selecionar diferente, nós precisávamos qualificar, nós precisávamos treinar, nós precisávamos mostrar bem, né, com clareza ali a visão e tudo aquilo que a empresa necessitava fazer no decorrer das atividades, né? Isso que você falou agora é importante, né? Para não queimar a largada já. Pessoas maravilhosas, profissionais extraordinários, só que aonde que estavam sentados, em que cadeiras estavam sentados, né? Então, ótimos engenheiros, mas não para obras corporativas com essa velocidade que a gente faz as coisas, e tais pessoas para outros, para prédios e assim por diante. E aí, para o nosso nicho, existe um perfil muito específico mesmo para estar fazendo tal função, né? Exato. E aí a gente entendeu de perfil comportamental, né? A Dani vai vir um dia aí falar conosco sobre isso com mais profundidade, né? A gente sabe aplicar no nosso dia a dia, fazer ali, mas a técnica toda, a potência que tem, né? Entender da diferença de perfil comportamental, extrair o melhor de cada um, entender a comunicação com cada par. Foi um fator assim que foi disruptivo para nós, né, quando nós entendemos isso, né? Com certeza. Fez toda a diferença mesmo, de saber conversar, né? De como o outro quer ouvir, e não como a gente gostaria de estar escutando. Eu acho que isso aí foi importante. E começa tudo em gestão de pessoas. Ó, a Maria Alice está ali, né? A Maria Alice e o Gustavo, a gente estava conversando ontem com o Gustavo sobre uma obra que eles estão desejando fazer, e é tudo isso que a gente vai falar aqui, porque tudo começa na gestão, né, das pessoas. Não adianta a gente ter um monte de processo, não adianta a gente ter um monte de atividade dentro da empresa e as pessoas não saberem o que cada uma faz, o tempo que cada uma faz, a qualidade com que cada um faz, se tem que entregar além das expectativas ou aquele MVP que a gente fala, porque tem atividade dentro da empresa que é MVP, é mínimo produto viável, vamos para frente. Tem aquelas que são de maior cuidado. E aí, Lauro, então, beleza, estamos com o time montado, estamos com o time, né, ideal para fazer as nossas atividades e tudo.
vamos fazer essa cronologia que você comentou. Começa lá no marketing, né? Ali já tem uma gestão, ali já tem uma comunicação, ali já tem um perfil também de entrega que a empresa deseja. Os profissionais, esses dias a gente estava falando lá sobre... A Dani trouxe um termo lá bem legal, que era como se fosse um... me fugiu agora. Não é uma persona, era um... ela lembrou o tema que a gente estava discutindo com a Latina lá atrás, uns 2 anos atrás, mais ou menos. Um nicho específico? Não era. Eu já lembro aqui quando a gente for falando aqui. É como se fosse é como se fosse um perfil, assim, mas tem uns quadrantes lá sobre essa questão. Tá na ponta da língua a palavra, eu não consigo lembrar. Mas no marketing nós definimos as forças da empresa, nós definimos a estratégia dela, nós definimos a comunicação, o perfil do nosso cliente, que nicho que nós íamos executar, porque ser uma construtora, ok, mas é uma construtora que executa um perfil de obra, que atende um perfil de cliente, que atende, que contrata um perfil de mão de obra também. Esses tempos muito específico, né? Nós estávamos tentando, lembra, Laura, trazer um tipo de profissional que é acostumado a construir mais residencial e tudo, uma mão de obra excelente, só que não cabia na cabeça da equipe a forma como a gente faz as nossas obras. Então, isso faz parte da nossa gestão, né? E outra coisa, a gente fala de marketing, né? Só que se a gente for parar para pensar, só no marketing, o mundo que está atrás do marketing. Por quê? Porque a gente tem que passar para o marketing tem que captar o que eu e você temos de visão para a empresa, para que lado que a gente está indo, eles têm que entender, extrair o melhor disso e fazer as postagens, fazer a comunicação da empresa em função disso. Então, eu sei o trabalho árduo que vocês têm aí, cara, e é de tirar o chapéu. Eu e o Nailson, um dia a gente vai ter uma live aqui que a gente vai falar sobre sociedade. Mas só dando um spoilerzinho aqui. Se não tivesse esse Magrão aqui do outro lado, eu não teria construtora. Porque, cara, é osso. E o contrário é verdadeiro. Esse recíproco é verdadeiro. Tem que ser um voo de 2 asas, não voa com uma asa só. Mas daí bacana. Então vamos lá. Definimos, né, na nossa gestão, então, o time, né? Começamos uma estratégia então de marketing com o nosso público, com o perfil de obra, com o perfil de cliente, com aquilo que a gente tem de melhor para entregar para o mercado no nosso nicho, né? Perfeito. Aí definimos metas nesse momento e sempre com aquela fala, né? Sejam donos da empresa, sejam donos dos processos. Quando vocês estiverem à frente dos negócios, das obras e confundirem vocês com nós, né? Com os donos da empresa, a gente atingiu o nível maior realmente de entrega, de cuidado, né? Com certeza. E aí, depois desse time definido, com metas estabelecidas, aí angaria-se clientes e o cliente, então, começa a passar orçamentos para nós, certo? Existe uma qualificação de obras para saber se nós iremos orçar essas obras ou não. E, pessoal, uma coisa é o seguinte, tem todo esse trabalho com o marketing de angariar cliente, mas também não quer dizer que qualquer obra que chega para nós a gente orça, porque existe uma meta pré-definida, uma direção que a empresa quer tomar, e então tudo isso existe uma forma, vocês têm não é um checklist, né? É uma ferramenta ali que vocês fazem para fazer se a obra vai ou não, né? Ser orçada. É um SPIN, né? Uma qualificação, né? Nós aplicamos aquela ferramenta do SPIN Selling, né? Qual que é a situação, qual que é o problema, qual que é o impacto, qual que é a necessidade. Se nós entendemos que a situação do nosso cliente, o problema dele,
O impacto que nós vamos conseguir causar na necessidade dele, tudo isso está alinhado, ok. Senão, a gente tem que passar a vez para o próximo, para uma outra, né, empresa, porque nem tudo cabe a nós. E isso é bem inconsciente. Nem tanto as obras gigantescas e nem tanto as obras menores, né? Então, porque senão inviabiliza a expectativa do cliente realmente sobre custo, sobre o que ele vai receber, não é para tanto. E a gente tem que reconhecer, tem coisas que é uma construtora que resolve, tem coisas que é uma empreiteira que resolve, tem coisas que é o profissional direto que resolve. Não tem mistério aqui, nós não precisamos ficar... Perfeito. Tendo papas na língua para falar, né? Tem trabalho que é o profissional direto que vai resolver. Né? E não adianta. A gente se torna muito... um passivo muito grande por trás de tudo isso, né? Para fechar obras menores, tudo. Então, a gente tem que solucionar de médio para grande. E aí, nessa questão, entendendo o nosso papel, falamos lá sobre trabalhar na indústria, trabalhar nas obras hospitalares, nas obras de medicina diagnóstica, laboratórios, na educação, nas obras corporativas, atuamos já bastante no varejo, entendemos então que esse é nicho de mercado que a gente está atuando. E nisso aí tem uma gestão grande, porque é administrar a carteira de cliente, é fazer todo um trabalho de manutenção, de estar em cima ali, né, dos próximas obras, manutenção de contrato, de documentação e tudo, comunicação e por aí vai, né? E aí vamos... Então... E é grande, e isso aí é o mundo, né? Quando tem clientes que exigem que preenchimentos sejam feitos por plataformas, e aí a gente estudou e mapeou muito bem, né, todos esses possíveis mercados para a construção civil e esses nichos, qual a gente atua, qual a gente não atua. Isso ficou muito bem segmentado dentro da construtora aqui, atingindo essa visão aí para que eles possam estar fazendo os orçamentos. Ficou excelente. E depois do orçamento feito? Daí, vamos lá, daí chegou a obra, né? Chegou ela, a gente qualificou então, ok, vamos para cima. Aí tem ferramentas já dentro do departamento comercial de gestão, começa os primeiros softwares mesmo de gestão. E a gente já passou por HubSpot, já passou por RD Station, agora estamos usando Pipedrive, que são ferramentas que conectam com o marketing, dão base de dados para a gente fazer um trabalho, né, de manutenção, de contato, de looping de ligações e por aí vai. Aí a gente vai, então, fazer uma visita técnica. Essa parte é legal, Laura. Você até comentar da visita técnica, a gente usa as informações para embasar o orçamento, mas lá na hora da engenharia pegar a obra, a engenharia vai querer saber, então, se o orçamento entendeu a obra que a engenharia vai precisar executar, né? E na visita técnica você fez um roteiro uma vez, inclusive, do que era necessário ali e que não podia faltar, né? Não vamos, talvez, passar por todos os pontos aqui, mas uma visita técnica requer cuidados, né? E são pontos importantes, né? Porque quando nós iniciamos, é difícil vocês orçarem uma obra com todos os itens, com todos os serviços em poucas linhas. E muitas coisas estão embutidas dentro dessas linhas. E quando da venda da obra vem para a engenharia e a gente começa a fazer todo o planejamento e entender tudo que a gente vai precisar fazer nessa obra, existem pontos muito específicos que a gente já tem que estar ciente. Aonde que é a distância do canteiro, aonde que vai ser, por exemplo, o ponto de água que vai chegar na nossa edificação, o poste mais próximo, se vai ter esgoto próximo ou não. Então, são situações onde a gente precisa estar ciente, se vai precisar de uma entrada de energia nova ou não. Então, são pontos específicos que é muito complexo isso estar dentro das planilhas e a gente já precisa ter isso para saber. E muitas vezes, Neilson, dependendo da visita técnica, a gente já chegou até a declinar de obra, né?
Sim, por causa que a gente entendeu que não era bem assim o que ia precisar e a forma de fazer o canteiro, o custo indireto de tudo isso aqui, a gente entendeu que ficaria muito alto e a gente acabou declinando da venda dessa obra. Disponibilidade muitas vezes de equipe, a gente tem também a nossa forma de atendimento, entende quem são os personagens posteriores que são adequados para cada demanda e cada situação, e numa visita técnica pode ser que o processo recue, né? Então, isso é bacana. E aí, dá-lhe conversar com o mercado, orçamento um atrás do outro, todo o escopo, leitura do projeto do cliente, entender todo o acabamento, entender toda a questão das instalações, entender tudo aquilo que realmente ele precisa para que a obra aconteça. Então, aí já tem uma gestão gigantesca de prazo, de tempo, de fornecedores, de controle de custo, de conhecimento de serviços e todo um trabalho que é feito até que o cliente possa receber, então, o orçamento dele, né? Perfeito. Aí, vamos lá, ganhamos a obra. Aí toca a buzina. A gente tem uma brincadeira aqui, pessoal, que a gente ganha uma obra, o Nelson manda um e-mail para todos ali, manda uma mensagem no WhatsApp, não sei o quê, e aí é festa. Né? A gente celebra aquele momento ali, que é um momento de honra mesmo, né? Por tudo que foi passado. Imagine que a gente de tudo que a gente conversou até agora aqui, é o início ainda de toda a gestão de processos da construtora, e é muito árduo já tudo que foi feito até aqui. Então tem que ser celebrado mesmo, é um momento gostoso aí de ser vivido. E aí entra na questão tua lá, né, Laurão? A parte daí de pegar toda uma linguagem comercial e convertê-la numa linguagem interna de engenharia, de custos, de suprimentos. Dá uma comentada aí nessa parte aí. Pronto. O orçamento de venda ao cliente é uma situação, né? E é dele onde a gente vai ter, por exemplo, o faturamento da obra, onde nós alimentamos nosso RP e assim por diante. A grande questão é que com o orçamento de venda, nós, engenheiros, a gente não consegue tocar a obra, porque a gente não tem parâmetros de quais disciplinas que nós teremos, quais os valores que poderão ser atribuídos para cada um, quais são as metas, né? Então, a partir deste momento, a gente criou uma metodologia bem interessante de desmembrar, criar pacotes de serviço para desse orçamento de venda, e aí a gente, de forma lúdica, é como se a gente tivesse uma escrivaninha cheia de gaveta, e para cada gaveta dessa, a gente dá uma disciplina, e para essa disciplina a gente dá uma quantia em dinheiro, né? Então a gente tirou o imposto, já tiramos a nossa margem de contribuição, e o saldo do faturamento de tudo isso aqui, a gente distribuiu em material e mão de obra, para todas essas disciplinas. E aqui está a destreza dos engenheiros aí que trabalham conosco, de fazer todos esses pacotes de serviço, já linkado ao planejamento pelas curvas de balanço. A gente tem utilizado aí o Prevision. Um abraço ao pessoal do Prevision aí, parabéns pela ferramenta espetacular. Fiquei um pouco triste que tive que eliminar minhas planilhas de Excel, mas tudo bem, o de vocês é melhor. E aí a gente consegue então estar atribuído tanto a parte física quanto financeira, só que detalhe, para custo. E o mais legal é que a gente já começa a obra com uma meta bem específica, todos os engenheiros e o auxílio do supervisor já tem essa meta bem clara para eles, e semana a semana, após as visitas em obra, geramos relatórios e a gente consegue pegar centavos de desvio de uma semana para outra. Show de bola. E aquela máxima, né? Existe uma curva 80-20, existe aquela relação aonde 80% do custo... Fala, Wagner, boa noite, tudo bem? Wagner está aí. Também teve uma outra pessoa que fez um comentário. Boa noite a todos. Home Office SL Bulles Semproj. Então, boa noite, sejam bem-vindos. Aquela relação, né, Lauro, de 80% do custo, ele está em 20% dos itens, né, da obra, ou, né, uma curva bem pequena de itens que a gente tem que cuidar realmente dela, né?
A lei de Pareto funciona com maestria para nós ali, né, nesses itens. Então, quando nós damos início a esse processo, que definimos, então, todas as caixinhas ali, todas as disciplinas com seus recursos financeiros, na primeira e na segunda semana, o trabalho é grande, porque é nessas semanas que nós já temos que ter comprado toda a obra, toda a parte civil, toda a parte de elétrica, ter feito todo o levantamento de cabos elétricos, ter já startado o quadro, comprado luminária, se precisa de gerador ou não, cabine primária. Na parte de hidráulica, a gente já compra todas as louças, metais, barras de apoio, toda a parte de incêndio, toda a parte de pisos, revestimentos, então toda a parte de drywall. Então, é um trabalho bastante intenso de levantar. Para vocês terem uma percepção, mais ou menos, dentro de uma obra, se a gente pudesse desmanchar todos os itens dela, a gente tem aproximadamente aí 1.200 a 1.500 itens, né, que nós chamamos aqui de insumos. Então, são muitos insumos, onde os engenheiros eles fazem toda esta relação de quantitativo para estarem startando as compras desse processo, da parte de materiais. Além disso, o trabalho também é gigantesco em cima de todas as disciplinas de mão de obra, né? Geralmente, uma obra dessa aí, a gente tem tratado com 22, 25, 30 disciplinas. Então, são 30 empresas que a gente está conversando, contratando nessa primeira e segunda semana. Então, E depois, pessoal, desse impacto e essa imersão em 2 semanas de obra, aí depois você vai acompanhando, né? O processo, você acompanha ele, você vai só resgatando, entendendo as entradas, quando que entra tal coisa, quando que entra tal disciplina. Então fica um processo mais fácil e mais claro também. E você não tem surpresas, né? Na hora de você precisar de um porcelanato, de você precisar de um vaso sanitário, você sabe que está tudo na tua mão. E há uma linguagem para isso tudo, né? Há uma comunicação entre o escritório e começa uma interface com obra agora, né? O Josias falou ali, boa noite, Josias. Resumindo, cada um no seu quadrado. E é isso que eu ia já falar agora. Você aí. A gente começa, então, a pegar toda uma informação que nasceu lá num orçamento de vendas, converteu numa obra, transformou algo comercial em algo interno para, né, uma linguagem de compra, garantindo, né, as caixas, igual o Lauro falou ali, para que as verbas sejam suficientes em cada etapa e cada processo importante. E aí, isso aí passa pela engenharia, e a engenharia vai fazer a munição de todo o bélico lá que a obra precisa para ela não parar. Uma coisa que a gente priva muito, né, preza muito, é realmente essa questão de não deixar a ponta lá sem produção por conta de indefinição, por conta de paralisação, por conta de burocracia. Né? Nós temos que ter uns suprimentos realmente que coloque carga lá na obra. Boa noite, Cleiton. Fala, Cleitão. E autonomia, né, Magro? A forma que nós estamos hoje trabalhando junto com todo o time, cada um no seu processo tem a autonomia que precisa. Se acerta, se erra, e aí a gente entende depois e aprende, né? Revisa o que foi feito e aprende. Se aquilo podemos continuar ou a gente precisa fazer um ajuste de velas aí para que a gente possa estar sendo mais eficiente no nosso resultado. Agora, dar autonomia ao time, isso foi fundamental para nós. Isso aí a gente dá a direção e o resto tem um trabalho grande feito por eles ali e eles se sentindo pertencente a esse processo aí. E a gente volta ao início da live, né? Gestão de pessoas. E a pessoa que está junto conosco, que ela se sente dona do processo, faz com maestria e é o resultado que a gente está tendo nas obras. Só temos a agradecer aí a todos os gestores e ao supervisor de obras aí, ao Alcides. Show de bola. Muito bom. É isso aí. A gente precisa sempre ter realmente um objetivo, ter algo maior do que simplesmente uma atividade diária. Eu comento aqui em casa que
Nós somos igual aqueles cantor que todo dia vai lá e canta a mesma música, né? E não se enjoa de cantar a mesma música. E a gente está, de certa forma, fazendo isso sempre. Na medida do É. possível, nós estamos renovando as músicas, vamos colocando mais música no nosso repertório. Aquelas que são sucesso, a gente não larga delas e continua cantando sempre, porque são essas que, né, trouxeram a gente até aqui, vão levar a gente mais longe, e assim E o público funciona. pede bis, O público pede bis, é isso aí. né? Laurão, em algum momento desse processo, a gente vai falar aqui só disso, de vilões da construção, né? Que quando a gente entra agora para essa parte do campo, é uma questão, é uma prática, inclusive, lá do Lean Construction e tal, e que a Sim. gente sabe que já tem esse nome de vilão porque ele agride, ele maltrata, ele pode causar um dano grande, né? Destaca alguns aí, Lauro. Você tem algum de cabeça? Eu lembro da questão, né, de logística, a questão da produtividade do pessoal, Pronto. tinha tarefas, né, necessárias, tinha um monte de coisa lá. Tem até o que que acontece? Foi feito um estudo que imagine que 47% de uma obra ela são serviços que são dispensáveis. Por favor, sobrou só 53 e é verdade. E desses 53 são 23% que realmente são serviços que a gente fala, aquilo é uma parede, aquilo é o telhado, aquilo, né, que a gente consegue apontar para que a gente enxergue o serviço feito, e o restante, esses outros 30%, são serviços que a gente precisa estar para que esses 23% fiquem prontos. O restante, esses 47%, é interessante porque a espera de um material, a falta de um funcionário, ou 15 minutos que um funcionário chegou atrasado. Se você recebe, por exemplo, o tijolo e não vem uma simetria desse material e você precisa perder tempo para fazer, né, um porcelanato, vai assentar um porcelanato e o porcelanato ele não tem uma regularidade, você precisa investir tempo para que casem as peças. Então, esses são os vilões da construção que a gente não consegue nem mensurar, e quando você para fazer um dado estatístico desse, imagine, é quase 50% da obra. Esse aqui sai uma live bem interessante, muito boa. Exato, maravilha. O Henrique Malin está chegando aí também, pessoal que está chegando, muito boa noite, aperta o aviãozinho, chama a turma aí, e também assim, ó, tem algumas lives que são mais iterativas, outras nem tanto. Se você tem alguma dúvida sobre gestão, se você tem alguma, né, sugestão, se você tem algum método que funcionou, comenta aí, vamos deliberar. Nós estamos falando aqui, quem chegou desde o começo, tem um método inteiro, né, que está sendo comentado aqui, uma forma de se fazer que dá certo. É uma forma que, lógico, ela tem os seus desafios diários, ela tem os seus contratempos, e aí que é a maestria. É porque a gente desenha um plano, desenha um caminho e tem que saber o que fazer quando aquele plano ou aquele caminho não está sendo suficiente, não está sendo possível, né? Essa é a maior gestão que a gente faz diariamente. Porque quando nós começamos uma obra, principalmente as nossas obras que são obras de reforma, elas vêm muita surpresa, elas vêm coisas que eu costumo falar que são intangíveis, né? Você pode mensurar uma área de colocação de piso, uma área de pintura, uma área de drywall, você pode mensurar uma estrutura, agora você não pode mensurar uma quantidade de chuva, você não pode mensurar um terreno que não era bom, você não pode mensurar o que aconteceu recentemente numa obra nossa, que a estrutura, quando foi vista, ela estava bastante fragilizada e precisou reprogramar uma etapa da obra para poder fazer algo fundamental antes, né, que era uma questão aí que está a sacada, a maestria e fazer a questão acontecer. Aí tem o time, né?
depois de todos os processos, ter um time intenso no campo e que a gente possa estar conduzindo e dando todo esse apoio para que eles possam estar executando e com maestria saber fazer o que eles fazem em campo. Aí, depois da obra feita, depois dessa parte da engenharia, em paralelo a isso, conta um pouquinho, Nilson, a quantidade, se for para abrir a caixa aqui do departamento jurídico, departamento de documentação de uma obra. Exatamente. Então, a parte... nesse meio desse processo tem um porenzinho ali ainda, Lauro, que é o nosso ERP, que é um elemento grande de gestão nosso, que daí realmente é o elo que liga tudo. Que liga o comercial, que liga com os suprimentos, que liga com a engenharia, que liga com o financeiro, né? E que liga com a contabilidade, com tudo isso aí. Aí é um local onde todos alimentam essa ferramenta, cada um dá a sua contribuição. É importante a forma como a informação entra, o tempo como ela entra, né, a quantidade que ela entra, para que a gente possa usar nos nossos relatórios, nas nossas análises, nos nossos controles, porque a grande gestão também é isso, né? O cliente nos confia alguns milhões dos seus empreendimentos e nós temos que dosar ele e esgotar ele no tempo certo, fazer a roda girar, e não somente daquele empreendimento, mas de todos os outros que estão em conjunto. A gente fala aqui que não pode uma obra pagar a outra. Isso aí não nos traria até aqui se nós vivêssemos dessa cultura. Cada obra é responsável por si própria, né? Nós não misturamos contas. Cada obra tem a sua conta, cada obra tem o seu lançamento, cada obra tem o seu fornecedor, o seu conjunto de prestadores de serviço e tudo, e ali é onde tudo acontece, né? Então, aí para isso, ferramentas de comunicação. A gente tem o WhatsApp já virou um troço que não tem mais como tirar, né? Já está dentro da empresa. Não basta só e-mail, né? É e-mail, é o WhatsApp, é o Todoist, tem tanta ferramenta. O telefone mesmo, a ligação é pouco usado. E você falou uma coisa importante, né? Porque o software, o ERP, quando a gente comunica de toda a parte de suprimentos e engenharia, alimentando toda a parte do financeiro, é como se fosse nós dois agora conversando, eu te passando informações e você recebendo essas informações. Quanto mais coerente e correto eu me comunicar com você, mais assertivo você vai pegar essa informação e vai fazer melhor o que é para ser feito. Não diferente do ERP. Quanto mais qualidade e mais padronizado você coloca aquela informação no software, melhor né? Então, a gente percebe que quando uma informação é colocada de forma despadronizada, a gente tem um processo, né, uma saída de resultado não tão satisfatório. Então, isso aqui, pessoal, é muito importante. Exatamente. E a comunicação da empresa, né? A comunicação é tudo. Se nós não temos ela no tempo certo, igual o Alcides esses dias comentou, cara, tem algumas coisas que a pessoa só tem que dar um joinha, né? Só aquele sinal daquele joinha já é uma sensação de que eu tô ligado, eu vi, daqui a pouco eu resolvo no tempo que eu tiver para resolver, porque isso entre nós gera a sensibilidade, gera a afinidade, a conexão para saber, né, se aquela comunicação é o alvo, né? Com certeza. Aí vem a documentação. Essa é a parte, né, que daí tem documentação que são as de, que a gente chama de, a documentação de obra, de dia a dia, né? Regulatória de obra, aquela dos órgãos, RT, alvará, algumas questões de bombeiro, de vigilância sanitária. No Rio de Janeiro tem o grupo eletromecânico, que é o GEM, que cuida de toda a parte de ar-condicionado.
Estado, as concessionárias de energia, de saneamento, tudo isso, né, a gente tem que ter também uma gestão de documentos, tem que ter uma gestão de prazo, de tempo, de avanço desses processos para que, junto com a obra e ao término da obra, nós tenhamos tudo realmente documentado. Daí tem aquelas de entregáveis de obra, que é seguro de obra, databook, as garantias, manuais, atestados, toda aquela parte que o cliente, quando recebe a obra, ele recebe um conjunto de informações que atesta e que certifica, né, uma obra feita dentro de padrões técnicos, normativos, legislação, né, e controle. E aí as documentações de medicina e segurança no trabalho, né? ASO, NR, todas as... ASO atestado de saúde ocupacional, a NR são as normas regulatórias de trabalho em altura, trabalho com eletricidade, trabalho em local confinado, PPRA, PCMSO. Eu nunca lembro dessas siglas aí, Lauro. PPRA, PCMSO. Agora tem o PGRCC. E dependendo de qual é o nível, né? Existem clientes da indústria, por exemplo, que eles daí, lá em possíveis mercados, a gente já mapeou isso aqui. A indústria solicita demais isso. Uma obra do varejo, nem tanto. Então, isso aqui tem um departamento onde a área cuida com maestria toda essa parte aqui, dessa documentação, conversa diariamente com a obra também, porque a obra, muitas ações feitas para a obra, ela necessita de uma certa documentação, algum envio de um órgão regulatório ou até do próprio cliente. Então, elas têm que estar juntas, né, caminhando juntas. Então, é um trabalho árduo aí de bastante documento. Aí e depois da documentação... Daí tem aquelas documentações de contratos mesmo, né? Que a gente tem um compliance nosso, nós temos toda uma documentação de código de ética, conduta do fornecedor, um canal de denúncia, um local onde a gente pode, a cada obra que a gente entra, um atestado de anticorrupção, toda aquela questão, né, que deixa a empresa dentro. Agora estão usando uma sigla que é o ESG. Hoje, inclusive, eu não pude participar, mas tinha uma reunião bem importante. Na semana que vem vai ter no Centro de Convenções do Positivo, né? Aqui no estado de Barigui. Na terça-feira nós vamos estar viajando. E é uma sigla que vem trazendo essa questão, né, de statement social e governança, né? Então, a gente está embasado e está preparado para tudo isso aí. E aí aquelas documentações de contrato de cliente, contrato de fornecedor, contrato, né, com empreiteiros, com compras mais específicas, né, equipamentos que vão junto com a mão de obra instalada. Isso aí tudo a gente leva bem regrado também, bem certinho. Isso aí faz parte da nossa cultura. Uma cultura de organização, uma cultura de excelência, uma cultura, né, de profissionalismo, uma cultura de realmente gestão, porque só tendo gestão, tendo tempo para fazer isso, tendo gente para fazer isso, que nós conseguimos, né? E importante, né, porque, hein, Magrão, a gente sempre tem a espinha dorsal, né? E cada obra tem suas particularidades, nem todas são iguais, uma receita de bolo. Então a gente não conseguiu padronizar nunca a construtora, porque cada obra ela é muito específica. Elas são, apesar de elas terem os mesmos serviços, mas elas são muito diferentes. Mas a espinha dorsal não muda, né? E a gente tendo então isso muito bem claro, a gente vai fazendo nossos ajustes. Isso aqui é show de bola. Pessoal, e depois de tudo isso que a gente passou, desde lá do marketing, quando começamos a falar... Olá, voltando, vamos ver se o Lauro tá por aí. Só para a gente concluir, não falta muito, é bem pouquinho agora o que falta. Quem tá chegando, seja muito bem-vindo de novo. Josias, caiu, homem. Eu não sei se foi eu, se foi o Lauro, mas... a gente vai concluir aqui de forma objetiva e rápida. O Laurão, eu acho que é o Laurão que ficou sem internet lá e derrubou tudo nós aqui.
Servitec Engenharia, muito boa noite. Eduardo Raso, muito boa noite. Nós estamos falando sobre gestão integral e sistêmica. Passamos por todo um processo, né, desde da captação do cliente, desde a formação do time, desde toda a parte que nós temos ali comercial, de marketing, a parte depois de desenvolvimento de um orçamento de venda, de uma forma muito bem estruturada, né? Não aprofundando muito em cada assunto desse, mas para explicar que a gestão ela tem que ser realmente integral e ela tem que ser sistêmica. Se ela não funcionar de uma forma onde todos façam a sua parte, onde todos façam aquilo que lhe cabe no processo, a gente não vai ter uma eficiência e um bom resultado. Então, nós só conseguimos isso, graças a Deus, porque temos parceiros de negócio, porque temos pessoas comprometidas, né? Porque conseguimos transmitir essa necessidade nossa, essa visão que nós passamos a ter, a necessidade do nosso cliente, nós temos que traduzir ela para dentro do nosso negócio, para que todos possam realizar aquilo que lhe cabe. E o ponto agora que a gente estava entrando, nós falamos na semana passada sobre a parte de financeira ali, né? Então tem mais, né, nessa gestão tem mais todo aquele conteúdo financeiro da semana passada, que é uma empresa terceirizada que faz o nosso BPO, aí tem lá contas a pagar, contas a receber, tem lançamentos diários, conciliações, controles de banco e toda uma interface ali que o departamento financeiro tem, emissão de nota de faturamento, nota de remessa de material, controle de impostos, folha de pagamento. Aí tem um outro mundo, né, que também precisa de gestão. Então a nossa gestão ela envolve não só a parte de execução. O engenheiro ele é muito bom executando obras, ele foi preparado para isso, mas ele tem que ser também bom como um empreendedor, bom como um controlador, bom como um administrador, né? Então isso faz com que o máximo da empresa, o máximo da profissão e da atividade seja atingido, porque se nós nos limitarmos a resolver somente uma parte do problema, né, da engenharia e da construção, nós não vamos conseguir alcançar os nossos objetivos. O Lauro não está aí, acho que eu vou praticamente encerrando com vocês aqui. E para fechar toda essa questão, não adianta a gente falar de gestão, de tudo quanto é ângulo aí, e não ter indicadores, né? E nós temos um painel de indicadores que mostra para nós as obras em andamento, o status dela, se o fluxo de caixa daquela obra está compatível, se falta muito ainda para ela terminar, como que está o cronograma dela a nível de físico e de financeiro, as questões de indicadores trimestrais, semestrais e anuais, o controle de custo. A gente fala muito de orçamento base zero. Todo ano a gente zera, né, tudo e fala, vamos começar tudo de novo, vamos olhar para dentro e vamos ver se nós precisamos realmente de tudo isso que nós assumimos como um custo fixo. Porque para a gente começar a colocar responsabilidade para dentro do negócio é daqui para ali. Sempre vai aparecer uma forma nova de você contratar um serviço, de você colocar um seguro para dentro, de você ter uma despesa, um investimento, um consórcio, uma facilidade, uma conta a mais, um equipamento a mais, uma tecnologia a mais. Isso aí é rapidinho para aparecer alguém vendendo alguma coisa para a gente achar que tem essa necessidade. Só que às vezes a gente pode realmente ter, e às vezes usa por algum tempo e depois entende que aquela situação não é assim tão necessária ou que não está impactando em grandes resultados. Aí
nós pegamos e fazemos o nosso planejamento base zero, principalmente com o custo central da empresa, né, que é o escritório, que a gente chama, porque as obras elas começam, elas terminam, então aquele custo a gente consegue abrir e fechar, mas o custo do escritório ele é ad eterno, enquanto a empresa está funcionando tem, né, existem as pessoas, existem essas ferramentas, essas questões todas, e aí a gente fazendo toda essa questão aí desses cuidados, desses controles, a gente preserva, né, as margens de contribuição, as questões de rentabilidade, tem muita coisa que parece que é bom, mas não é, porque às vezes demora muito e a relação financeira no tempo também tem um fator primordial importante que a gente cuida e analisa para que realmente a empresa seja longeva, duradoura, que ela não seja uma empresa de uma época simplesmente, mas que ela seja uma empresa de um tempo, que ela seja uma empresa que vai continuar, vai permanecer e vai poder deixar um legado mais do que, né, algumas obras aí na trajetória. Então, pessoal, você que nos acompanhou até aqui, chegou na segunda parte da live, muito obrigado. Se você gostou, compartilha, comenta. Se tem alguma dúvida aí, de repente quem está por aqui ainda tem alguma dúvida sobre gestão, sobre gestão do negócio, gestão da construção, o Lauro falou bem no começo ali, a gente tem uma construtora e nós fazemos a gestão dela, mas eu já tive outros negócios, eu tive restaurante, eu falo que o restaurante e uma construção e uma construtora é praticamente a mesma coisa, a gestão. E se a gente for olhar outras empresas, quem tem uma empresa de venda de veículo, quem tem uma empresa, né, de comércio, alguma coisa assim, ela precisa dessa gestão, ela precisa desse cuidado, ela precisa entender que você cuida de recursos humanos, que você cuida de recursos financeiros, materiais, que você cuida do teu cliente, que você cuida do mercado. Você tem que estar muito antenado em tudo, em todo esse sistema realmente. Não adianta estar preparado para simplesmente um pedaço e uma parte. E só conseguimos fazer isso, volto a falar, com o apoio, né, das pessoas, com o apoio daqueles que a gente entende que são adequados para estar conosco, aqueles que a gente confia todo dia as atividades, aqueles que entendem, né, tem uma história grande aí de pessoas que passam, ficam uma época, tem pessoas que permanecem por mais tempo, tem a intenção sempre nossa preservar o time cada vez mais, criar laços, criar afinidade para que numa simples comunicação nossa já se entendamos e já saibamos o que fazer. Isso realmente gera o desempenho. Tinha uma época que a gente falava que as nossas obras eram tão rápidas e a equipe era tão entrosada que era como aquele carro de Fórmula 1 que ele para no pit stop ali e já chega um com uma parafusadeira que tira o pneu, já vem outro que está com o pneu na mão, já vem outro com a outra parafusadeira, já tem um com a mangueira lá no tanque e tal. Então a característica nossa de execução de obra, de trabalho, ela tem que tender muito a isso, sabe? Cada um saber o que tem que fazer no tempo certo, no menor tempo possível, porque tempo é dinheiro. O Josias, se estiver aqui ainda, ele vai poder falar. As obras, né, que são executadas, a gente fala sempre isso. Se eu tenho uma obra e eu vou executar, eu tenho um valor para receber por ela, e eu vou executar ela em 2 meses, é o mesmo valor que eu vou receber para executar ela em 3, em 4, em 5 ou em 6. Então não adianta ficar querendo demorar, querendo esticar. O negócio é realmente ser ágil, é ser sistêmico, é ser integral, é ser completo, não ser pela metade. Leva algum tempo, mas isso precisa estar na cabeça, precisa estar em vontade de fazer. Nós não começamos dessa forma, a gente começou muito menor, nós começamos com muito menos métodos, com muito menos processos, mas sempre com o desejo, sempre com a vontade, sempre com a persistência, sempre com aquela situação de que algum dia a gente vai escalonar mais, a gente vai poder
ser mais recorrente, a gente vai poder fazer aquele trabalho que a engrenagem vai fluindo. O Lauro chegou a comentar em algum momento que ele queria saber se haveria um tempo onde a empresa teria uma obra contratada e ele simplesmente receberia a obra para executar e não teria participado, né, das etapas anteriores do processo. E isso já está acontecendo. E assim como as coisas que acontecem na obra lá, né, antes eu tinha muito mais acesso, hoje não tenho tanto, sei que está em boas mãos e a gente tem feito essa boa divisão aí, tem feito essa boa gestão de tempo, de pessoas, de recursos, de forma que só tem crescido. Se você tem alguma dúvida, se tem algum comentário, a hora é agora. Obrigado para todos que chegaram até aqui. Toda quinta-feira, às 19h30, nós temos esse compromisso. São 52 lives durante o ano inteiro. Assuntos diversos, assuntos que vão desde algo interno, igual a gente falou hoje aqui, como algo mais interno, um fornecedor, um parceiro, um material, um cliente nós já trouxemos aqui. Tantas coisas que fazem parte mais do que as obras que a gente mostra aí nas redes sociais, né? Olha lá, na obra faça o de amanhã, hoje no final da tarde pode fazer falta, exatamente, né? O de amanhã já faça hoje no final da tarde, porque amanhã já pode fazer falta. É isso aí, Josias. Se tem mais alguém que tem algum comentário, eu só quero agradecer a todos vocês mais uma vez. Não perca na quinta-feira da semana que vem. O tema, por ser feriado, tem uma questão de convidado aí que às vezes a gente não consegue alguém para estar conosco nesse período de feriado, e tão esperado quanto é o dia de amanhã aí que o Josias está falando. Pode ser que eu e o Lauro compartilhemos com vocês a questão de sociedade, como que uma boa sociedade funciona, como que a gente se entende, como que a gente se diverge, como que a gente se respeita e como que as coisas têm avançado. Muito obrigado a todos mais uma vez. Você que vai continuar ainda alguma atividade, seja bem sucedido. Se você vai descansar, tenha um bom descanso e até amanhã. Um forte abraço, até amanhã. Tchau, tchau.